Aleluia, glória a Deus, graça e paz do Senhor. Bom dia, você está bem? Foi maravilhoso chegar aqui de manhã agora e ser recebido pelos novos diáconos da casa, né? Coisa linda, ver as crianças assim. E vendo o pastor Alexandre ministrar dízimo e oferta, me lembrei de algo que nós temos o costume, eu e minha esposa, e eu gostaria de deixar isso como uma dica para você, que são pais, seus filhos são pequenininhos. Não apenas deixe que eles vejam você fazendo, operando nas coisas de Deus, mas incentive-os também a fazer. Na hora que você estiver dizimando e ofertando, incentive eles a orarem junto com você. Coloque o seu dinheiro lá, dê um envelope na mão dele, deixe que ele ore. Ao invés de você trazer à frente, dê nas mãos da sua criancinha, do seu filhinho, da sua filhinha, ensine ele a trazer aqui na frente. Isso é maravilhoso, assim como está acontecendo com as crianças na diaconia, nossos pequenos diáconos. Com certeza nós temos muito a aprender com eles. Olha aí que bênção. Obrigado, Deus abençoe. Coisa maravilhosa, né? Isso é tremendo, querido. Lá em Biritiba nós trabalhamos com crianças, né? Nós temos a associação, a ONG Asas para o Futuro, que a gente trabalha com crianças a partir de 6 anos de idade. Por isso que é algo tão tremendo quando a gente vê crianças assim, né, Luciana? Quando a gente vê crianças assim, caminhando debaixo de uma direção de Deus, fazendo a vontade do Senhor, começando o seu caminho na obra. Isso é maravilhoso, porque o que a gente vê de crianças sendo atacadas, destruídas na sua personalidade, no seu ser, por conta das armadilhas do inferno dentro das suas casas, das escolas e tudo mais, é algo triste demais. Por isso a gente fica tão impactado, a gente fica tão alegre quando vê as crianças assim dessa forma. Que Deus os abençoe muito. E olha, mais uma vez eu repito, preste atenção nessas crianças, nesses pequenos diáconos aí. Com certeza nós vamos aprender muito com eles, todos nós. Amém? Eu já me converti há 32 anos. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Parece uma outra vida, né, para muita gente aí. Tem gente que nem nasceu nesse tempo, nem havia nascido nesse tempo, 32 anos atrás. Mas tem uma coisa que tem mudado constantemente, é diário, é quase que instantâneo, a cada segundo, a cada momento, nesses 32 anos, é o entendimento, é o conhecimento da grandeza de Deus, da maravilha de Deus, da santidade de Deus. Isso se chama maturidade cristã. A gente é uma criança, nós chegamos como uma pequena criança, um bebezinho espiritual, e o natural é que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo mais ao Pai. E a gente vai tendo mais intimidade com o Pai, tendo mais ciência de quem é o Pai. Por isso, cada dia que passa, cada instante que passa, um momento como esse para mim é um momento ainda mais especial. 32 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus, 24 anos de ordenação pastoral, tempo pra caramba. Já pregava, já ministrava antes disso, mas cada vez para mim que eu subo e tomo um lugar, um momento como esse, para mim é um momento, há um constrangimento na minha alma, porque cada dia que passa, cada instante que passa, desses que se passaram desses 32 anos, eu entendo como aquilo que o apóstolo Paulo disse, era e continua sendo uma grande verdade, quando ele dizia: olha, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Cada dia que passa mais eu entendo a grandeza de Deus, a santidade de Deus, e cada dia que passa mais ainda eu tenho ciência da minha condição como homem. E portanto, desse entendimento de quem é Deus e desse entendimento de quem eu sou, eu me sinto cada dia mais constrangido, pastor Alexandre, pela responsabilidade, pela maravilha da oportunidade que Deus me dá. Mas não somente de estar aqui, mas também de estar aí sentado. Que cada um de nós possamos ter, nesse tempo todo da nossa vida cristã,
nós possamos ter essa maturidade alcançada cada dia mais, de poder entender cada dia mais quem é Deus e quem nós somos. E assim a gente poder entender a maravilha da oportunidade que Deus nos dá, não somente de ministrar da sua palavra, mas de poder estar num lugar como esse, sair de casa e estar aqui, porque à volta do mundo a gente está cansado de saber quantas pessoas gostariam de ter um momento como esse e não podem, e quantas pessoas até mesmo perdem a sua vida por insistir em fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta manhã, com total liberdade diante de Deus. Mas muitas vezes a gente trata isso como nada, a gente trata isso como algo corriqueiro, e não é algo corriqueiro, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo tremendo, é um grande milagre de Deus, eu estar aqui junto com vocês, nós estarmos aqui nesse ambiente, é um grande milagre, porque se não fosse Deus, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos agora? Eu não sei de você, mas duas coisas eu sei onde eu estaria. Talvez eu estivesse morto, ou talvez eu pudesse estar preso numa hora como essa, se não fosse Deus entrar na minha vida e transformar todo o meu ser. Mas cada um de nós sabemos, e podemos fazer uma ideia de onde nós estaríamos, o que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor. Por isso eu quero fazer mais uma oração com você. Você pode abaixar a sua cabeça, inclinar a sua cabeça e orar comigo? Pai querido e maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor Deus, nós oramos, nós nos inclinamos diante da Tua santa presença, e nós, Senhor Deus, declaramos total gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento ímpar, momento maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, por podermos adorar ao Senhor num lugar público. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir da Tua palavra e também ensinar a Tua palavra, não somente aqui, mas em qualquer lugar onde o Senhor nos leve. Temos liberdade para isso, Deus. O Senhor nos cuida e cuida de nós para que isso aconteça. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, por cada louvor ministrado. Obrigado porque podemos entregar os dízimos e ofertas no Teu altar com total liberdade. Obrigado porque agora a Tua palavra é ouvida por nós, Senhor Deus, e com certeza nos trará ainda mais, a todos nós, trará ainda mais conhecimento e ciência de quem é o Senhor e quem somos nós. Obrigado pela dependência que o Senhor faz acontecer em nossas vidas, a dependência do Senhor, da Tua unção e da Tua direção. Nos direciona com a Tua palavra nessa manhã, Senhor. A Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso, que transformou e transforma a tua vida, o teu ser? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse comigo aí a tua Bíblia, livro de Números, capítulo 13, no versículo 1. Glória a Deus. Eu não sou muito de tomar café na hora que eu estou ministrando, mas eu vou tomar, né? Porque trouxeram para mim, ué. O problema de eu tomar café quando eu estou ministrando é que eu esqueço dele e ele esfria. Amém? Você encontrou aí Números capítulo 13, versículo 1, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles, ou príncipe, segundo algumas versões. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes ou príncipes dos filhos de Israel. Números capítulo 3, versículo 25. E depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse:
Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal ou difamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra a qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Essa é uma passagem conhecida demais da gente, né? Quantas vezes a gente não leu e quantas vezes nós não ouvimos uma ministração sobre ela? Mas Deus tem algo particular aqui nessa manhã a tratar comigo, com você, com todos nós aqui. Porque quantas vezes nós entramos ou iniciamos algo novo na nossa vida, um projeto novo, entramos num negócio novo, animados, cheios de gás, cheios de vontade, todo cheio de alegria, né? A gente vai com toda força, porque é algo novo, é algo que a gente queria muito, é algo que a gente planejou durante muito tempo, mas quase que imediatamente, após a gente iniciar esse novo projeto, a gente vive momentos de crise, por conta das dificuldades que passamos a viver, naqueles projetos novos que nós vivemos, que nós iniciamos. Pensa aí quantas vezes já não aconteceu isso na sua vida. Coisas que nós até, o que na maioria das vezes, pelo menos eu espero que seja, que nós até oramos, ouvimos uma direção de Deus e nós caminhamos dentro daquilo novo, daquele projeto novo, mas quase que imediatamente depois que a gente entrou, a gente enfrenta algumas dificuldades, algumas barreiras aparecem e a gente fica numa situação muito complicada. A gente começa a viver, na verdade, momentos de crise, logo depois. Muito embora a gente tenha entendido que aquilo é de Deus para a nossa vida, não vou nem dizer aqueles momentos em que a gente nem perguntou a Deus, que a gente nem sequer questionou a Deus, de Deus se era ou não para nós, né? Porque esses momentos aí é certo que a gente vai quebrar a cara. Mas aqueles momentos onde a gente orou, a gente buscou a Deus, a gente teve uma direção de Deus clara, nós cremos que era de Deus, mas a gente entra nesse momento novo, nesse projeto novo, e a gente enfrenta grandes dificuldades logo depois, e aquilo traz para a gente crise. A gente fica muito apertado no nosso coração, a nossa alma, psicologicamente ou emocionalmente, a gente fica abalado, porque o que a gente enfrenta logo em seguida é uma grande crise. Quantas vezes isso não aconteceu comigo, com você? A gente sai com muita alegria, a gente sai fazendo muito barulho, e muitas vezes o barulho, a alegria da gente é tão forte, o barulho é tão alto, a nossa alegria, que nos impede de pensar um pouquinho em algumas questões que envolvem as coisas novas que nós iniciamos na nossa vida. Eu não sei de você, querido, mas eu ouvi muito isso antes de eu me converter, antes de eu começar a caminhar com Cristo, e até mesmo depois, durante algum tempo, eu ouvi de muita gente que o caminhar com Cristo era um caminhar tão maravilhoso que tudo seria flores na minha vida. Na verdade, eu ouvi muito mais isso antes de me entregar a Cristo, porque as pessoas, parece que algumas pessoas têm na cabeça deles, que é preciso você colocar na mente das pessoas que não conhecem Jesus ainda, que a vida com Jesus é um mar de rosa, é um mar de somente maravilha, você não vai ter luta nenhuma, porque se você falar para as pessoas que elas vão ter lutas ou dificuldades de enfrentar, parece que para essas pessoas não vai surtir efeito. Então contam uma grande mentira, porque isso é uma grande mentira. Quem aqui pode dizer que a vida com Cristo é uma vida de isenção de lutas ou batalhas? Quem aqui pode dizer que a vida com Cristo é uma vida de isenção de dores e dificuldades? Quem aqui pode dizer que a vida com Cristo é uma vida de isenção de lágrimas, que você nunca chorou, que você nunca teve um revés, que você nunca sofreu uma derrota, que você nunca teve que voltar atrás em alguma coisa, que você nunca sofreu uma afronta, que você nunca parou e pensou, puxa, o que eu vou fazer agora da minha vida? Você nunca se sentiu sem rumo. Quem pode dizer uma coisa dessa?
Nenhum de nós pode dizer, porque seria uma grande mentira. A vida com Cristo é uma vida maravilhosa, é uma certeza de que nós não estamos sozinhos, não batalhamos sozinhos, e Ele nunca vai nos abandonar, essa é a grande verdade. E se Ele nunca vai nos abandonar, mesmo no meio das crises, das dificuldades, Ele vai continuar nos orientando, nos direcionando. Ele vai continuar nos guardando da morte, da destruição, Ele vai continuar guardando a nossa vida. Essa é a nossa certeza. Fora isso, querido, a certeza é lutas e batalhas nós vamos enfrentar. E se você, eu não sei, mas se você está aqui nessa manhã porque alguém te disse o contrário disso, eu quero jogar um balde de água fria abençoada na tua cabeça, bem gelada, para você acordar e entender que você vai viver muitas dificuldades, muitas lutas, passar por algumas dores, mas você não vai estar sozinho. Uma vez, eu estava com um grupo de jovens evangelizando lá no SUS. Aí chegou um camarada para mim, tentando desestabilizar a gente e tal. Ele chegou para mim e falou assim, olhou para a gente e falou: qual é a diferença entre vocês, entre o crente aqui e na fila, né? Qual a diferença entre o crente e não crente aqui nessa fila? Estão todos aqui na mesma fila, tem um monte de gente aqui falando igual você e tal, qual é a diferença? Eu falei para ele: a diferença é que aquele que crê em Deus, aquele que entregou a sua vida a Cristo, quando chega num momento desse, numa fila como essa, numa dificuldade qualquer, num momento de estresse qualquer, ele não senta na esquina, no meio-fio e fica chorando. Ele sabe que aquele que o chamou e o escolheu tem capacitado para vencer, e ele continua com fé que o Senhor vai direcioná-lo e livrá-lo no meio das dores. Eu disse: é a grande diferença. Aqui nessa fila você vai encontrar, falei para ele, você vai encontrar crente, não crente, católico, macumbeiro, você vai encontrar tudo aqui nessa fila. Só que essa é a grande diferença entre um e o outro. Aqueles que estão desesperados, aqueles que estão esperando apenas o que o homem pode fazer, e aqueles que têm a sua esperança em Cristo, esperando naquele que manda em todos e em todo mundo. Aquele que toma a mão do médico, aquele que toma a mão do enfermeiro, aquele que não precisa nem deles para fazer um milagre de cura na sua vida, se ele quiser. A gente entra em algumas coisas da nossa vida e a gente começa, algumas coisas novas, a gente começa a viver um momento de crise, porque a gente encontra algumas surpresinhas no meio do caminho. Os príncipes, ou os chefes que foram enviados, aqueles 12 homens de Deus, não foram qualquer um no meio do povo. Não foi qualquer um, eu digo no sentido de que eram pessoas que tinham influência, que as pessoas olhavam e iriam ouvir e prestar atenção naquilo que eles falassem. Preste atenção em algo aqui nessa manhã, algo a mais nessa manhã para a tua vida. Não importa quem você seja, onde quer que você esteja. Não importa se você seja o marido, se você seja a esposa, se você seja gerente numa empresa, se você é chefe de seção, se você é só um estudante, não importa. Em todos os momentos, de alguma maneira, o Senhor coloca a mim e a você numa posição de influência com outras pessoas. De alguma forma, em todos os momentos, em algumas situações, o Senhor nos coloca como um ponto de influência. E o Senhor nos escolhe como escolheu aqueles 12 príncipes. Nos envia em alguma direção, em alguma situação, porque Ele espera que nós tenhamos uma palavra dEle para enviar e poder influenciar os corações. O Senhor não escolheu qualquer um que pudesse chegar lá e falar qualquer bobagem, mas Ele disse: eu quero 12 homens, príncipes, aos quais o povo vai ouvir, e eles vão falar e o povo vai ser influenciado. A gente sabe o final da história, a gente viu esse contexto que acontece. A maioria deles traz uma palavra pesada, uma palavra de influência negativa, porque eles foram pegos de surpresa no meio daquela situação toda. Havia gigantes ali e ninguém havia avisado eles. Eles tiveram uma palavra: vão lá, espia a terra, vão lá, entre nesse lugar, há uma promessa de Deus, vocês têm que ir lá, olhar, espiar a terra, ver tudo e trazer um relatório. Mas ninguém havia avisado para eles que tinha gigante naquela terra. Eles foram pegos de surpresa, olharam para o tamanho dos camaradas e falaram: a gente está perdido. Logo no início da minha conversão, ouvindo uma ministração, nunca mais me esqueço disso. Eles diziam: olha, nós somos como gafanhotos aos olhos deles.
E a pessoa, o pastor que ministrava essa palavra, ele dizia: olha, como se viram como gafanhotos, morreram como gafanhotos no deserto, porque o lugar de gafanhoto é no deserto. Eles estavam no lugar certinho para a vida deles. Se viram como gafanhotos diante de um povo tão grande, porque se sentiram surpresos. Ninguém havia falado para eles que eles iam encontrar tamanha dificuldade. Eles viviam numa terra de Nárnia, numa utopia para eles mesmos, dizendo: olha, essa vida é tão maravilhosa que a gente não vai enfrentar nada mais dificuldade. Todas as dificuldades que a gente tinha para enfrentar, a gente já enfrentou, acabou, agora vai ser tudo mamão com mel o negócio aqui. Mas quando chegaram lá, viram o tamanho daqueles gigantes e dos inimigos, eles ficaram tão surpresos, que encheram seus corações de covardia, e não se viram mais como um povo escolhido por Deus, separado por Deus, guardado por Deus, tratado por Deus, sustentado por Deus, mas se viram como gafanhotos, um bichinho tão pequenininho, e tão sensível diante dos inimigos. Isso gerou uma grave crise. E quando a gente não está preparado, quando nós não somos maduros o suficiente em Deus para entender que a nossa vida é uma vida abençoada, mas é uma vida de muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós não estamos sozinhos, nós não vamos morrer no meio dessa batalha. Quando a gente não é suficientemente maduro na vida cristã para entender essas coisas, nós somos surpreendidos pelas lutas. Isso gera crise no nosso coração, uma crise que infelizmente não atinge só o meu coração, mas atinge a minha casa, atinge as pessoas ao meu redor, porque o Senhor me coloca como um ponto de influência no meio de algumas pessoas. Você entende a sua posição, o quanto ela é importante, o quanto ela é um privilégio que você tem com Deus? O Senhor escolheu a mim e a você como gente de influência, para que outras pessoas possam ser influenciadas positivamente falando, para que você não tenha que mentir para ninguém, dizendo que a vida cristã é uma vida sem luta, sem dificuldades, sem dores, mas você possa dizer a verdade, mas a verdade além disso, a verdade de um Deus glorioso, que os guarde e direcione em todas as lutas. Números 14, versículo 1 ao 4, gostaria que você lesse comigo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos escolher alguém que nos direcione de volta para a escravidão. Surpresas no meio da vida, no meio da caminhada cristã, dessa novidade de vida, surpresas que não são aquilo que a gente esperava, que a gente não contava com essas coisas, muitas vezes porque a gente insiste em nos olhar como gafanhotos e não como filhos de Deus, como filhas de Deus, um Deus altíssimo, glorioso, poderoso. Nós nos vemos como gafanhotos, nós vamos ficar pelo deserto, e a gente vai... infelizmente, se a gente não cortar o processo, a gente vai acabar querendo ou sonhando em voltar para a escravidão de nossas vidas. Sabe por que as pessoas se desviam de Cristo? Sabe por que as pessoas voltam atrás e abandonam o Senhor? Porque lhes falta maturidade em Cristo, maturidade cristã, para entender que a vida cristã é uma vida de batalhas, mas também é uma vida de vitórias. Eu falo isso com propriedade de quem viveu um ano afastado do Senhor. Momento de extrema imaturidade, uma criança, um moleque espiritualmente falando mesmo. Eu olhei para tudo que eu estava vivendo num momento de novidade, mas todas as lutas, dificuldades, aquilo se virou uma crise no meu interior, e eu disse: eu quero voltar para a minha escravidão. E eu voltei para trás. E eu vivi um ano que a minha oração constante diante do Senhor, depois de tudo isso, não falta nas minhas orações, Deus, não me permita viver sequer
um segundo daquele ano que eu vivi afastado do Senhor. Nunca mais. Tenha misericórdia da minha vida e não me deixe mais voltar atrás. Aquele povo olhou para aquela situação, daquilo que eles ouviram daqueles homens que deveriam influenciá-los positivamente, mas aquele povo foi influenciado negativamente por aqueles homens. E disseram, murmuraram contra Deus. Quantas vezes isso não aconteceu na minha vida e na sua vida? Pastor, eu nunca tive coragem de dizer isso. Talvez não, mas quantas vezes isso não passou no seu e no meu coração? Como Deus pode deixar isso acontecer comigo? Por que o Senhor deixa isso acontecer comigo, meu Deus? E quantas vezes nós não desejamos ou cresceu aquele negócio forte no nosso coração, uma saudade lá de trás, daquele tempo tão ruim, mas naquele momento parecia ser tão melhor do que a gente estava vivendo. A surpresa gerou a crise no coração de uns homens, que aumentou a crise no coração de uma multidão de pessoas. Deus foi desonesto com eles por acaso? De forma alguma. Deus deixou de lhes direcionar na verdade de forma alguma, mas de alguma maneira eles olharam para Deus e nas entrelinhas disseram: o Senhor foi desonesto com a gente. O Senhor não nos avisou que haveria gente tão grande no meio daquele povo. O Senhor não nos avisou que aquela luta, a luta que nós enfrentaríamos, seria tão terrível. Sabe, gente, Deus vai, na nossa vida cristã, conforme a gente vai amadurecendo e crescendo, Deus vai ministrando a realidade a nós com conta-gotas. Deus vai abrindo e nos ensinando as coisas da vida e da caminhada com Ele no conta-gotas, e vai aumentando a dose conforme a gente amadurece. Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, Ele vai aumentando a dose, Ele vai nos mostrando coisas novas, Ele vai abrindo o leque da nossa visão. Doses de realismo, suficiente para não perdermos a noção da realidade, mas também o suficiente para não matar a nossa fé. O suficiente para a gente não perder a noção de realidade. A Bíblia diz, e nós cremos e nós declaramos isso: nós não somos deste mundo, porém nós estamos e vivemos este mundo. Nós não somos aqui, a nossa casa, a nossa morada real não é aqui, mas nós estamos aqui, e estando aqui nós vivemos lutas, dificuldades como outros tantos vivem. Não somos diferentes das outras pessoas em tantas coisas, e digo mais para você, tem coisas que nós sofremos mais do que aquele que não serve a Cristo. Ou será que você nunca viu isso? Por isso mesmo a Bíblia diz: olha, não crie no seu coração uma expectativa, uma inveja daquele que não serve a Cristo, porque muitas vezes você vai estar passando coisas piores do que aquele que não serve a Jesus. Talvez você esteja passando por desemprego, e tem muita gente que não serve a Cristo, serve a deuses estranhos, e é milionário, e está sossegado na vida. Muitas vezes o cristão está passando um momento de enfermidade, uma enfermidade grave na sua vida, e ele olha para o lado e vê aquele que blasfema contra Deus totalmente saudável, forte. Deus vai ministrando doses de realidade na nossa vida, conforme a gente vai amadurecendo e nos ensinando que, embora nós sejamos dele, a nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, nós estamos aqui por um tempo que só Ele sabe, e nesse tempo nós vamos enfrentar algumas coisas. Doses de realidade, para que a gente tenha essa certeza, essa convicção de maturidade no nosso coração, mas o suficiente também para não matar a nossa fé, para que a gente não perca a esperança. É assim que Deus trabalha conosco. Aquele povo estava agora totalmente em crise, totalmente revoltado contra Deus, e perdendo a sua esperança no seu coração. Abre comigo em Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Êxodo 13, 17 e 18. Diz assim: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus olha lá atrás, e Ele previu a reação do povo lá na frente. Olha,
eu não vou levar vocês pelo caminho mais rápido, eu não vou levar vocês pelo caminho mais curto, porque eu não quero que vocês vejam a guerra e se arrependam. Eu não quero que vocês vejam a guerra, as dificuldades, as afrontas, as surpresas da vida de vocês, vocês queiram voltar atrás para o Egito. Então não vou levar vocês pelo caminho mais curto, vocês vão tomar um caminho mais longo, mas esse caminho mais longo que Deus nos dá, que Deus fez levar o povo, Ele foi tratando e ministrando ao coração do povo a realidade da vida com Ele. Mas quantas vezes a gente não quer pegar o caminho mais curto da nossa vida? Quantas vezes a gente não escolhe os atalhos? Quantas vezes a gente não fica tão revoltado no nosso coração com Deus, as coisas não estão acontecendo como a gente quer, ou na pressa, na velocidade que a gente espera, e a gente resolve pegar alguns atalhos. E eu quero dizer para você que Deus não trata conosco com atalhos, Deus nos leva pelo caminho que Ele quer para nós, embora esse caminho que Ele quer para nós não seja os caminhos mais rápidos conforme a gente entenda. Ele disse: olha, eu não vou levar vocês pelo caminho mais curto, porque se vocês verem a guerra, se vocês verem as lutas, as dificuldades, vocês vão se arrepender ainda muito cedo. Eu vou tratar com vocês no outro caminho, eu vou ensinar vocês no outro caminho. Deus já conhecia o coração do povo, como Ele conhece a você ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. Ele conhece todas as coisas, e Ele sabe, e muitas vezes Ele está nos levando por um caminho que aos nossos olhos é mais longo, e a gente está com muita pressa no negócio, mas Ele sabe daquilo que Ele está liberando no nosso coração e nos ensinando. Eu não tenho ideia, não faço ideia da sua vida particular, das coisas, dos negócios, das situações ou decisões que você quer tomar, ou que você tem tomado na sua vida, mas uma coisa eu sei da parte de Deus para você nesta manhã: preste atenção naquilo que Deus está falando com você. Talvez você esteja já colocando o seu pezinho dentro do caminho mais curto, e Deus está falando: não é por aí, não é dessa forma. Escute o que Deus está falando com você. Entenda o que Deus está falando com você, e entenda que o caminho que Ele quer levar você, pelo caminho que Ele quer te levar, é o caminho correto, porque nesse caminho correto, Ele vai estar te ensinando e te mostrando, conforme Ele sabe que você tem maturidade para entender e para viver. Você entende isso? Aleluia. Eles precisariam ver a terra antes de ver a guerra. Eles precisariam conhecer um pouco mais de Deus antes de enfrentar as batalhas. Veja só o que Deus fez com Josué e Caleb nesse tempo todo. Ele alimentou a fé desses homens. Ele lhes mostrou as lutas que enfrentariam, passo a passo, dia a dia, momento a momento. Esses dois homens, Josué e Caleb, eles eram diferentes dos outros, não porque eles eram melhores homens do que os outros, mas porque eles se prestaram a ouvir e a entender e a discernir de uma forma mais completa tudo que Deus estava fazendo nesse tempo de caminhada com Ele. Quando chegou o momento da decisão mesmo, o momento da luta acirrada, quantas lutas esses homens já não tinham enfrentado? Quantas dificuldades esses homens já não tinham visto? Mas também, por outro lado, quantos milagres eles não tinham presenciado? Quantas coisas tremendas Deus não tinha operado, eles tinham vivido aquilo na sua vida. Mas havia uma pequena, grandíssima diferença entre eles. Aqueles 10 homens não entenderam nada, não aprenderam nada com aquele tempo, porque tudo aquilo que eles vinham vivendo, todas as lutas, dificuldades que eles vinham enfrentando até aquele momento, os estava preparando para aquela batalha que eles iam enfrentar. Não era para eles chegarem diante daqueles inimigos, daqueles gigantes, e se amedrontarem, não. Era para eles chegarem cheios de fé, dizendo: o meu Deus que nos livrou de tanta coisa, que nos trouxe até aqui com tantas vitórias, é o mesmo Deus que vai dar vitória sobre esses gigantes. Deixa eu dizer algo para você aqui: Deus não te chamou, Deus não te separou, Deus não fez tudo o que fez na tua vida até hoje, até esse momento, para deixar você morrer à míngua nessa luta que você está enfrentando. Deus não fez tudo o que fez na minha vida, Deus não me livrou da morte, da destruição, para hoje me ver morrer à míngua, solitário, sozinho, no meio das lutas que eu possa estar enfrentando na minha vida. Tudo que nós vivemos até então, todos os milagres, todo operar de Deus, todo o tratar de Deus, foi para que nós possamos chegar em cada luta, em cada dificuldade, por maior que ela possa parecer, e a gente olhar e falar: o negócio é grande, mas o meu Deus que fez tanta coisa na minha vida, também vai derrubar esse gigante aí.
O meu Deus que fez tantos milagres na minha vida também fará esse milagre. Isso aí não é nada para Ele. Mas quantas vezes a gente olha para as coisas que aparecem e a gente diz, não dá mais. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente não tem, muito embora às vezes a gente não tenha coragem de dizer, Deus, o Senhor não pode fazer, o Senhor não é tão forte assim, o Senhor é um Deus fraco. A gente não tem essa coragem para dizer, mas todas as vezes que nós olhamos para uma coisa, para uma dificuldade qualquer, e a gente entende no nosso coração que Deus não vai operar, é a mesma coisa. A gente não tem coragem de falar com palavras, mas as nossas ações, as nossas atitudes traduzem exatamente isso. O Senhor não pode fazer, o Senhor não é tão forte assim, o Senhor não é Deus de verdade sobre a minha vida. Terrível isso, né? E a gente, tantas vezes a gente pensa assim, mas não tem ideia da profundidade disso que nós acabamos de declarar, ainda somente com as nossas ações, com a nossa desistência, com o nosso medo das situações. Deus trata com Josué e Caleb, alimentando a fé, mostrando, com cada luta que eles enfrentavam, mostrando as lutas que eles viriam a ter. Quando o assunto é conquista, querido, Deus não quer que percamos tempo e energia com os gigantes que se levantam, com essas dificuldades tão terríveis que se levantam na nossa vida, mas que foquemos no cumprimento da promessa. Aquilo que Deus havia dito para eles se cumpriria na vida deles, ponto. E eles tinham completa ciência do Deus a quem eles estavam servindo e ouvindo, assim como eu e você nessa manhã. Os gigantes, as dificuldades, as grandes barreiras que se levantam, Deus não quer que a gente fique perdendo tempo com essas coisas, que a gente perca tempo com isso. Deus quer que a gente foque na promessa, no cumprimento da promessa. Se Ele disse que vai ser, vai ser. Agora, se Ele disse que não vai ser, querido, então não vai ser. Mas se você tem ciência ou consciência, convicção na promessa de Deus na tua vida, não é coisa da tua cabeça, mas se é experiência com Deus, então fique tranquilo, fique em paz, vai para cima, corre da forma como Deus tem para você correr, se arme com as armas que Deus tem te dado e vai para cima, porque se é Deus que colocou você, Ele vai cumprir na tua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Mas o problema é que muitas vezes, eu volto a dizer, o caminho dele é um pouquinho mais longo do que a gente pensa, o que a gente espera. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, aleluia, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, aleluia. Peso da glória das promessas, querido, desequilibra os pratos da balança. A promessa é eterna, promessa de Deus, o Deus que fez a promessa é eterno, portanto a sua palavra também não volta atrás. Mas os gigantes não são, as dificuldades não são, as lutas não são, outras virão. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto o Senhor não nos levar daqui, de uma forma ou de outra, as lutas vão acontecer, mas as lutas passam, elas não são eternas, mas o nosso Deus, a sua palavra e a sua promessa se cumprem, amém? Aleluia. O peso da glória das promessas desse Deus glorioso desequilibram os pratos da balança. O problema é que muitas vezes olhamos mais para os problemas do que para o cumprimento das promessas, igualzinho os homens lá, olhando mais para o tamanho do gigante, para o tamanho da luta, do que para o cumprimento das promessas. Deus havia dito, Deus cumpriria, como cumpriu. Olhamos mais para os gigantes do que para aquele que fez a promessa e a cumprirá. Esse é o nosso grande problema, a nossa luta, a nossa maior luta não são os gigantes, querido, externos, mas a nossa maior luta é
com o gigante interno da nossa vida. A nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa falta de coragem de continuar caminhando com Deus, independente do que quer que aconteça ao nosso redor. Quando a gente, se o peso da glória daquele que faz a promessa e cumpre, da promessa dele, desequilibra os pratos da balança a nosso favor, também quando a gente olha mais para os problemas, para os gigantes, do que para o cumprimento da promessa, os pratos da balança se desequilibram para o lado negativo também, se desequilibra a favor dos problemas, dos gigantes. Números 14, volta lá. Números 14. Números 14, do 6 ao 9, diz assim: E Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Sabe algo interessante, muito interessante nesses versículos que acabamos de ler? É que os inimigos dos gigantes são comparados com pão. O pão é aquele que dava força, que alimentava aqueles homens e que nos alimenta também. É aquilo que daria energia a eles para continuar, para se levantar. Agora, há uma forma diferente de olhar para as dificuldades. Enquanto aqueles outros homens, aqueles outros príncipes, chefes, olharam para os gigantes e se viram a si mesmos como gafanhotos, se viram como tão pequenininhos a ponto de ser esmagados pelos pés daqueles gigantes, inflamaram o coração da multidão, e a multidão se revoltou contra Deus, a ponto de pensar em levantar um chefe, alguém tão descabeçado contra eles, como eles, para levá-los de volta para o Egito, para a escravidão. Agora, aqueles dois homens, Josué e Calebe, eles tinham uma visão muito diferente. Eles olharam para os gigantes, não se viram como insetos, como gafanhotos, mas olharam para os gigantes como pão para eles. Ou seja, aquela situação, aquela dificuldade, aquela luta terrível que estava se apresentando à frente deles, era algo que daria para eles energia, fortaleceria suas vidas, os uniria mais. É uma forma diferente de ver as coisas. Por que tem muita gente que abandona o Senhor no meio das lutas, batalhas, e tem outras pessoas que vivem as mesmas lutas, ou talvez lutas e batalhas ainda piores, e não se desviam do Senhor? Porque alguns olham para as lutas e batalhas e se veem como gafanhotos, e dizem: eu não posso mais fazer nada, Deus não pode fazer nada, eu vou ser destruído, eu já estou destruído nesse negócio. Então o negócio é abandonar essa vida e viver de qualquer maneira. Os outros dizem: não, essas dificuldades são alimento para mim, vão fortalecer a minha fé, vão fortalecer a minha vida, e tem mais, não vão fortalecer somente a mim. Como o enfraquecimento dos outros enfraqueceu uma multidão, eu também sei que o meu fortalecimento, as lutas que me fortalecem, também vão fortalecer pessoas ao meu redor. Eu vou influenciar pessoas ao meu redor naquilo que é correto, que o meu Deus é suficientemente forte e poderoso para me dar vitória sobre essas coisas, para que eu possa conquistar, mesmo que as coisas sejam tão adversas à minha frente. Josué e Calebe exortaram o povo a pender a balança para o lado correto. O povo estava como a meninada fala quando faz pipa, né? Está penso. Está penso para o lado errado, ou penso para o lado esquerdo. Está penso para o lado errado, agora vamos pender para o lado correto. Não é nem para ficar equilibrado essa balança não, porque não é o mesmo peso. O peso da glória de Deus é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar. Não pode ficar nem equilibrado, tem que ser desequilibrado a favor de nossas vidas, com o poder e a glória de Deus conosco. Josué e Calebe olharam para aqueles gigantes e viram eles como alimento para suas próprias vidas e alimento para um povo.
Em todas as situações que passamos, em todos os momentos, é certo que gigantes se levantarão. É certo que teremos situações que serão surpresas para nós mesmos. O problema não é se vai haver surpresas ou não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai ser daqui a meia hora. A gente não sabe como é que nós vamos estar no final do dia. A gente não sabe nem se vai estar vivo ou não. Quem pode garantir isso? A gente não sabe. Coisas podem acontecer, surpresas boas, surpresas ruins podem acontecer na nossa vida, mas o que importa é a nossa reação diante dessas surpresas que nós temos. O que importa é as nossas decisões e atitudes diante das coisas que nós não esperamos que aconteçam. É claro que todos nós esperamos viver para o dia de amanhã. É claro que todos nós esperamos conhecer netos, bisnetos. Eu digo para minha esposa que ela vai ter que me aguentar até os 120 anos. E se ela vai me aguentar até os 120 anos, porque com certeza ela vai viver até os 120 anos também. Mas a gente não sabe, a gente pode chegar nos 80, nos 90, nos 100, podemos passar também, não sei. Mas uma coisa é certa, independente do que quer que aconteça hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, ou não sei lá quanto, eu preciso ter uma posição correta diante dessas coisas em Deus. O que importa são as nossas decisões, atitudes que nós temos diante dessas coisas. Os gigantes vão se levantar. Muitas vezes será uma surpresa, coisa que nós não esperamos. Mas se você focar na promessa, na glória daquele que fez a promessa, você não vai desanimar. Você não vai fraquejar. Você não vai voltar atrás. Você não vai nem sonhar em voltar para o Egito da tua vida que você vivia lá atrás. Não vai nem cogitar uma besteira dessa. Você vai pender a balança para o lado correto. Você vai vencer seus medos e as crises que virão contra você. Você crê nisso? Para a gente encerrar, abre lá de novo, segunda carta aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder provém de Deus e não de nós. É do Senhor, querido, não é nosso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. A tribulação, a má surpresa pode chegar, mas a angústia não vai dominar sobre você, amém? A angústia não vai tomar conta do teu coração e ditar os seus passos. A tribulação, os inimigos, os gigantes podem chegar e se apresentar na tua vida, mas você pode até ficar perplexo, sabe? Aqueles 5 minutos de bobeira, que você não sabe o que vai ser da sua vida, não sabe o que vai acontecer, você fica de bobeira, paralisada, mas você não vai desanimar. Isso passa e você vai continuar crendo. Os gigantes podem até perseguir você, mas vezes perseguido, você não estará desanimado nem sozinho, amém? Você nunca está sozinho, nunca estará sozinho. Fique de pé, quero orar com você. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no amor, no corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, e em vocês a vida. Aleluia, glória a Deus. Esse é o sentido da vida cristã, esse é o mover de Deus, o propósito de Deus em minha vida, em sua vida.
para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades, todas as lutas que vierem, com a cabeça erguida, sabendo que não estamos sozinhos, que nunca estaremos desamparados, e para que uma vez que opere em nós a morte de Cristo, a vida possa operar em outros corações. Somos influenciadores no meio de uma sociedade perdida e morta em seus pecados e delitos. Você crê nisso? Então feche os seus olhos, vamos orar.